era grande homem do seu senhor e de muito conselho, porque por ele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém, repita comigo, porém, leproso. Amém. Pode se sentar. Amados, eu já queria agradecer, antes de mais nada, antes até de me apresentar, eu queria agradecer a hospitalidade dos irmãos, o cuidado dos irmãos comigo, com a minha família, com o meu filho, com a minha nora, que vieram comigo. Eu gostaria de agradecer ao pastor Cláudio, que fez o contato comigo, né, que me trouxe até aqui pela oportunidade. Gostaria de agradecer a sua esposa, Kelly, que esteve comigo ontem brevemente, uma bênção de mulher. A Aline, que nos levou para jantar, né, com seu esposo. A pastora Aline, muito obrigada pela hospitalidade de vocês, pelo carinho. Eu e minha família estamos saindo daqui muito felizes. Foi um presente de Deus ter vindo aqui, mais um refrigério para a nossa alma. E eu gostaria de agradecer com muito carinho também o carinho de vocês. Amém? Bem, eu sou a pastora Angélica Palma, né? Eu sou mãe da Sara, de 25 anos. A Sara, mais conhecida como Sara Boiadeira, né? Sara Palma. A Sarinha é uma veterinária apaixonada por gado, como o pai dela era, né? O pai dela também gostava muito. E ela herdou isso do pai. E ela está trabalhando hoje em Londrina. Ela está lá, acho que no canal do Boi, no canal Rural, algum desses canais aí, que ela vende leilão. Ela trabalha com leilão, ela vende gado de elite. E a Sarinha não para. E sou mãe do João Pedro. Levanta, João. João Pedro, esse é o João Pedro, meu caçula. Sou sogra da Tássila. Levanta aí, Tássila. E sou viúva do pastor Emerson Feitosa. Há 8 meses ele nos deixou para morar com Deus. Não tem sido fácil, tem sido uma luta diária, mas eu tenho vencido todos os dias, para a glória do Senhor. Né? Ontem eu até comentava com as irmãs, se vocês me perguntarem como você está, eu vou dizer mais forte do que nunca. E como está o teu relacionamento com Deus? Eu vou dizer mais fortalecido e íntimo do que nunca esteve. Então, assim, o Senhor, diante desse inverno todo, que eu sempre digo que o inverno serve para nos fazer crescer, né? E eu tenho crescido muito no Senhor. E o meu propósito tem me mantido viva, tem me feito acordar todos os dias e continuar mais um pouco. Porque o dele já se findou, mas o meu ainda continua. Então, eu tenho muito ainda para fazer para o Senhor. Amém? É um privilégio estar aqui conhecendo essa igreja linda, maravilhosa. Vocês são uma bênção. Ontem eu já senti um pouquinho, né, dessa vibração da igreja, dessa unção. E é realmente um presente de Deus estar aqui com vocês. Bem, eu pedi para os irmãos lerem essa palavra, porque foi uma palavra que falou muito comigo. Né? Essa palavra ministrou e ela foi um divisor de águas na minha vida durante um tempo em que eu estava realmente precisando muito da ajuda do Senhor. Né? E eu dividi com vocês que fala sobre Naamã. Eu acredito que quase todos aqui já conheçam, todos já conheçam a história de Naamã. Né? Naamã era chefe do exército do rei da Síria, um homem de muito conceito, um homem muito prestigiado, né? Um homem que realmente era muito bem visto por todos, porque ele era chefe do exército. E por ele Deus dera livramento aos sírios, né? Então, assim, todos tinham Naamã como um grande homem. Mas Naamã, ele sofria de lepra, ele tinha lepra, né? E aí a menina que trabalhava com Naamã, a menina que foi pega, né, para trabalhar como escrava na casa de Naamã, ela viu a situação de Naamã, eu acredito que ela presenciou, e ela disse, se o meu Senhor estivesse lá na minha terra, né,
lá tem profeta, e ele sararia dessa lepra. E Deus certamente o livraria dessa lepra. E quando a esposa de Naamã ouviu isso, rapidamente foi procurar realmente ajuda. Procurou o seu esposo, e o seu esposo já procurou o rei, e o rei já escreveu uma carta para o rei de Israel, e foi até o rei. Quando essa carta chegou ao rei de Israel, o rei de Israel rasgou as suas vestes, né, porque ficou apavorado, até porque o rei de Israel não tinha um relacionamento muito profundo com Deus naquela época. E o que aconteceu foi que o profeta Eliseu ouviu isso e disse, não, deixa ele vir, que ele saberá que aqui em Israel há profeta, há homem de Deus, aqui o Senhor trabalha. E ele veio com muitos presentes e com seus soldados, né, e chegou na porta do profeta Eliseu, só que o profeta Eliseu não saiu. O profeta Eliseu mandou, né, o seu servo para falar com Naamã. E o servo disse, olha, o recado de Naamã é esse, você tem que se banhar, mergulhar 7 vezes no Jordão. Nenhuma vez a mais, nenhuma a menos. Tem que mergulhar 7 vezes. Ele se indignou, né? Porque ele falou assim, eu pensava que ele ia sair, vir ao meu encontro, que ele ia ficar de pé na minha frente, que ele ia orar a Deus e passar a mão na minha lepra, e eu seria curado, né? E não foi da maneira como eu pensava. E existem rios muito mais limpos, muito melhores do que esse rio que ele me mandou me banhar, até porque o Rio Jordão era uma água barrenta, né? E ele se indignou, virou as costas e falou, vou embora. Não gostou, não, irmãos. Quando ele falou isso, que ele estava indo embora, um soldado dele disse para ele, mas se o Senhor te pedisse algo maior para sarar dessa lepra, o Senhor não faria? Ele disse, é mesmo, né? E aí ele foi, se banhou, né, tirou aquela sua armadura e desceu no rio 7 vezes, as 7 vezes. E quando ele se levantou, a pele dele estava como a pele de um bebê, né? Então, o que me chama a atenção nessa história, a primeira coisa que me chama a atenção, a menina. A menina foi tomada dos seus pais. A menina foi tomada da sua casa. A menina foi tomada da sua infância. A menina foi tomada da convivência com seus irmãos. A menina foi tomada de tudo aquilo que ela deixou para trás quando veio o exército e levou ela para trabalhar na casa de Naamã. Imagine só, essa menina deveria ter no coração, assim, olhando a grosso modo, a gente imaginaria essa menina realmente cheia de amargura, cheia de tristeza, né? Cheia de mágoa por ter sido arrancada dos seus pais, por ter perdido a sua infância, mas não. Você vê uma menina que olha a necessidade do seu patrão, olha a necessidade do seu senhor e ainda oferece o socorro. É impressionante, né, amados? Realmente é uma menina curada. E essa menina me chamou a atenção de uma forma assim, porque ela me constrangeu quando eu li essa passagem. E quando eu parei para pensar sobre ela, ela me constrangeu. O seu amor, a sua dedicação, a sua cura, sabe? Eu falei, realmente, essa menina é uma menina curada. E essa menina, ela convivia bem de perto com a lepra de Naamã. Por quê? Porque ela fazia parte da casa de Naamã. E, amados, não tem uma coisa assim que a gente... eu sempre digo que lá fora a gente tem uma performance muito boa. Mas dentro de casa é que a gente mostra a nossa lepra, né? E essa performance, muitas vezes, é para nos blindar, para nos proteger, né? Mas em casa, as pessoas que convivem conosco, as pessoas mais próximas, são aquelas que convivem realmente com a nossa realidade e, muitas vezes, participam da nossa lepra, né? Participam daquilo que nós temos dentro de nós. Então, a primeira lição que eu venho aprender nessa passagem, nessa história, é que os homens te veem pela aparência, mas Deus te vê em essência. Né? Os homens te veem pela aparência.
chefe do exército, Naamã, ele tinha uma aparência de chefe de exército, né? Era um homem muito bem conceituado, muito bem visto por todos, né? Quem olhava, pensava, nossa, esse homem é grande, esse homem é forte, esse homem é guerreiro, né? Como muitos de nós, muitas vezes as pessoas olham para nós lá fora e dizem, nossa, que mulher guerreira, que mulher forte, nossa, que homem forte, que homem corajoso, realmente, esse homem, né? E só nós é que sabemos realmente o que nós passamos lá dentro de casa. Só nós é que vemos o que nós passamos na nossa intimidade, no nosso lugar secreto, né? Esses dias uma irmã chegou em mim e falou assim, como você é forte? Eu disse para ela assim, irmã, você não me viu no secreto. Você não me viu lá no secreto, né? E realmente é intrigante como a gente consegue passar uma imagem, muitas vezes, de que somos fortes, somos guerreiros, mas o Senhor nos vê. As pessoas nos julgam por nossa aparência. As pessoas olham para nós e elas julgam aquilo que nós fazemos pela nossa aparência, não é? Elas dizem, você é assim, você é assim, você é assim. É tão fácil apontar o dedo para o outro, né? E as pessoas nos julgam. Mas só o Senhor sabe o que nós realmente passamos. Só o Senhor conhece o nosso coração. Só o Senhor conhece as nossas lutas. Só o Senhor conhece as nossas guerras, né? Então, olha para o seu irmão e diga assim para ele, por favor, olha para o seu irmão ou para a sua irmã e diga assim para ele, não existe porém na sua vida que Deus não conheça. A Bíblia diz que Naamã era chefe do exército do rei da Síria, porém, leproso. Eu estava no carro, né, a caminho de um congresso de círculo de oração, meu esposo ia ministrar, e quando o Senhor me trouxe essa palavra, e Ele disse para mim, você está leprosa, você tem um porém na sua vida, tem um porém dentro de você. E eu realmente estava, amados. O ministério causou feridas muito profundas na minha vida, né? Eu tive feridas que vieram de muito tempo na minha vida, e eu não sabia como curar. Eu não sabia como restaurar. Eu não sabia como me levantar novamente. Mas o Senhor me disse, eu sei, eu vejo, eu sei que existe um porém na sua vida. E às vezes você olha para as pessoas e diz, não tem solução para mim. Não, acho que não vou conseguir mais, eu estou cansada. Ou você diz, eu vou desistir. Eu não vou conseguir. Mas eu quero te dizer nessa manhã, amados, o Senhor vê o porém da tua vida. O Senhor conhece o porém da tua vida. Ele sabe o que você passa. Ele sabe o motivo de cada lágrima que você derrama. Ele sabe o motivo de cada dor que você tem. Ele sabe as razões de cada choro. Ele sabe as noites mal dormidas que você tem passado. Ele conhece. Ele conhece essa situação que aconteceu com você, que te entristeceu, que te enfraqueceu, que te trouxe desânimo. Ele conhece. O Senhor conhece os poréns da tua vida. O Senhor conhece os poréns da tua vida. Assim como o Senhor conhecia um porém na minha vida. Ele disse, você tem um sorriso para todo mundo. E eu tinha um sorriso para todo mundo. Mas eu estava leprosa. Eu estava doente. Eu estava ferida. Eu estava machucada. Eu tinha marcas em mim. Eu tinha coisas que precisavam ser restauradas dentro de mim. Mas as pessoas não poderiam ver por fora. Eu não poderia ver por fora, mas o Senhor via. Então, se existe alguém que vê os poréns da tua vida, é o Senhor. Ele conhece todos os poréns da tua vida. A segunda coisa que eu aprendi, diga assim para a pessoa que está do teu lado, por favor. Os fins de Deus sempre justificam seus meios. Naamã se indignou muito, muito. A palavra de Deus diz que ele se indignou muito, a ponto de desistir da cura e sair. E voltar. Ele pensou, não, era para estender um tapete vermelho para mim quando eu chegasse.
Ele estava acostumado com isso. Naamã estava acostumado a ser agradado, a ser bajulado, a ser reverenciado, a ser bem visto por todos, honrado. Aí, de repente, ele chega na casa do profeta e o profeta nem recebe ele na porta, nem abre a porta para ele. Manda Geazi ir lá e diz, não, vai lá e fala com Naamã. Ele falou, não, eu teria que ser recebido com honras. Eu sou o chefe do exército do rei da Síria. Afinal de contas, eu tenho uma história. Eu tenho um nome a zelar. Não foi da maneira como ele pensava que seria. Não foi como ele queria. Não foi da forma que ele esperava. Mas, amados, foi da forma que Deus queria. Foi da forma que o Senhor esperava. Muitas vezes nós queremos que as pessoas passem as mãos nas nossas feridas. É muito bom. Eu estava comentando ontem com as irmãs que às vezes eu gosto tanto de sentir pena de mim mesma. Alguém que gosta? Porque às vezes eu gosto tanto de me fazer de vítima para mim mesma, sabe? Gosto tanto de sentir dó de mim. E realmente a gente quer que as pessoas passem a mão nas nossas feridas. Ele disse, eu pensei que ele fosse me receber, eu pensei que ele fosse ficar de pé na minha frente, eu pensei que ele fosse pôr as mãos na minha lepra e me curar. Ele queria que Naamã passasse a mão sobre a lepra dele. Amados, quando eu fui para o campo missionário, há 25 anos atrás, eu fui para um lugar chamado Ressaca, distrito de Piraí do Sul. É um lugar que antigamente era chamado de Enxovia. Ressaca é refúgio de leprosos. Tem muitas pessoas com lepra lá. E nós trabalhamos bem de perto com a lepra, né? A carne vai apodrecendo, ela vai apodrecendo ela vai saindo, você vai tirando aquela pele machucada, aquela pele morta da pessoa, sabe? E ela estando viva. Então, aquilo vai causando feridas, vai tirando algumas partes do rosto, das pernas, nos lugares em que a lepra está. Essa lepra, hoje, ela é tratável, né? Graças a Deus, hoje os recursos são melhores, mas é muito triste ver a dor das pessoas que têm lepra. Como é difícil a lepra, né? Ele queria que Naamã passasse a mão na ferida dele, que Eliseu passasse a mão na ferida dele, que passasse a mão naquela lepra, sabe? E a gente procura isso. A Bíblia diz que existem 2 tipos de pastores, né? Existem os cães e existem os pastores. O que cão faz? Lambe a ferida, né? O cão lambe a ferida. Então, as pessoas, muitas vezes, vão nos procurar e vão dizer assim, não, o conselho desses irmãos aqui, não, desses obreiros, não vai funcionar para mim. Eu vou procurar alguém que lambe a minha ferida. Alguém que fale para mim aquilo que eu quero ouvir. Né? E, muitas vezes, nós também queremos isso. Nós queremos que alguém que fale para nós aquilo que nós queremos ouvir. E as feridas, elas precisam ser expostas para serem curadas. Diga para a pessoa que está do teu lado, o medicamento não vai ser o que você deseja, mas vai ser o que você precisa. Não vai ser como eu quero, mas vai ser como eu preciso. Não foi da maneira como eu desejava, mas foi da maneira como eu precisava. Um dia o Senhor disse para mim assim, filha, você é invejosa. Eu disse, como? Falei, Senhor, eu faço a tua obra, eu deixei tudo para trás, deixei uma vida, faculdade, deixei trabalho, deixei tudo para trás para fazer a tua obra, porque eu sirvo ao Senhor ministerialmente há mais de 25 anos. Então, eu disse, eu deixei tudo para trás para servir
o Senhor. Como assim eu ser invejosa? Pois eu dedico a minha vida às pessoas. Eu ouço as pessoas, eu aconselho as pessoas, eu cuido das pessoas, como invejosa. E eu fui pregar para Deus. Porque eu achava que aquela palavra não era para mim. E eu me irritei com Deus. E eu fui pregar para Ele. Gente, eu elaborei um sermão e fui falar com Deus, fui pregar para Deus. Vocês já fizeram isso? Só eu. Pois é. E eu fui falar com Deus e o Senhor não me disse mais nada, ficou em silêncio. Quando passou algum tempo, eu fazia faculdade em Curitiba, eu morava em Curitiba nessa época, e tinha uma amiga que era minha vizinha. Gente, a Cirlei era um amor de pessoa. E eu sempre estava na casa dela, ela sempre estava na minha casa, porque a gente morava no mesmo condomínio. E a gente fazia faculdade juntas e ia junto para a faculdade. E eu me lembro que a Cirlei, ela tinha uma facilidade muito grande assim, para estudar, porque o marido dela tinha condições, né, realmente de mantê-la na faculdade. E eu julgava a Cirlei, gente. Eu julgava as notas dela, sabe? Porque eu dizia assim, é tão difícil para mim pagar cada mensalidade, tão suado para mim, né? Teve dias de eu deixar as crianças, às vezes, com a vizinha, ligava para os amigos do pastor Emerson, pedia para eles levarem eles para algum lugar, porque eu precisava fazer prova, eu não tinha dinheiro para pedir segunda chamada. Era muito difícil, é muito sacrificado o meu curso. E eu julgava as notas dela. E eu ia na casa da Cirlei, amados, e eu julgava tudo. Porque eu falava assim, gente, que bagunça. Né? Eu olhava para a casa da Cirlei e falava assim, nossa, minha casa é tão mais organizada do que a dela, sabe? E aí, um dia, eu estava conversando com a Cirlei, e ela me disse assim, ai, menina, ganhei um curso de inglês. Falei, meu Deus, tudo que eu queria, né? Aí ela falou assim, então, eu ganhei um curso de inglês, só que eu acho que eu nem vou fazer, Angélica, porque eu não tenho tempo, é corrido com as crianças e tal. E falando lá, acho que não, tal. E eu olhei para ela e pensei assim, nossa, Deus não dá asa à cobra mesmo, né? Na hora eu escutei, invejosa. Filha, você é invejosa. Eu saí dali porque, para mim, que ela tinha escutado tudo que eu tinha escutado de Deus. E eu saí correndo para a minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu caí de joelhos do lado da minha cama. Falei, Senhor, me perdoa. Tira de mim esse sentimento que está dentro de mim. Eu envolvida na tua obra, envolvida no teu ministério, envolvida naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu ser uma pessoa invejosa, isso é repugnante. Eu não quero mais ser invejosa. Me cura desse sentimento. Me cura disso, Pai. Porque eu não quero mais esse sentimento dentro de mim. Foi do jeito que eu queria? Não. Eu me envergonhei muito, eu fui muito confrontada pelo Senhor. Mas foi do jeito que eu precisava. Então, às vezes, a cura ela não vai vir do jeito que você quer. Mas ela vai vir do jeito que você precisa. Aceite o remedinho de Deus. Aceite aquilo que o Senhor está propondo para a tua vida. Aceite o confronto que muitas vezes vem, né? E ele vem nos despindo, ele vem nos mostrando quem nós somos, nos expondo. Aceite esse confronto do Senhor, amados, porque isso serve para nos curar também. Naamã, Deus queria, das feridas de Naamã, Deus queria chegar no coração de Naamã. Deus não queria curar só a lepra de Naamã. Deus queria curar as feridas internas que Naamã tinha. Deus queria curar Naamã do orgulho. Deus queria curar Naamã da soberba. Deus queria curar Naamã daqueles sentimentos que só ele conhecia e Deus conhecia. E às vezes a gente guarda sentimentos dentro de nós que nem nós, muitas vezes, não percebemos que temos. A gente guarda e a gente carrega por anos esses sentimentos, nem nós mesmos conseguimos ver que nós temos. Muitas vezes, aquela pessoa que está do nosso lado, né, às vezes o marido ou a esposa fala para nós, imagina,
Eu não. Você sim, mas eu não. Né? A gente faz dessa forma. Mas, gente, o Senhor quer usar uma igreja para essa última geração curada. Uma igreja que possa ajudar a curar as pessoas. E essa cura tem que começar em nós que somos obreiros. Tem que começar em nós que estamos na liderança. Sabe por quê, amados? Pessoas machucadas machucam pessoas. E as pessoas vão chegar na igreja machucadas mesmo, porque aqui é hospital. E elas vão te machucar. Ontem eu falava para as irmãs, o que fica numa rosa quando ela está doente? E elas foram citando, mas elas se esqueceram de dizer que a única coisa que fica numa rosa quando ela está doente é espinho. Porque ela só tem o espinho. Por que é espinho? Porque é o que ela tem para oferecer. Por que espinho? Porque ela tem que se blindar de alguma forma. Porque ela tem que se proteger de alguma forma. E nós vamos chegar nessas pessoas e essas pessoas vão nos ferir. Vai chegar o dia que essas pessoas vão nos ferir. No começo pode haver uma lua de mel. No começo vão haver dias fáceis, mas vai chegar um momento que essas pessoas vão nos ferir. Por quê? Porque elas estão machucadas. E Deus precisa usar obreiros, obreiras que realmente estejam curados para ajudar a curar essas pessoas. Porque se nós não estivermos curados, nós vamos desistir. Se nós não estivermos curados, nós vamos parar no caminho. Se nós não estivermos curados, nós não vamos aguentar. Então, amados, aceite os fins do Senhor, porque eles justificam os seus meios. Amém? A terceira coisa que eu aprendi é que a cura tem um processo. Quantas vezes ele precisou mergulhar? 7. 7 vezes. E você? Está querendo mergulhar, está querendo dar o primeiro mergulho ou está pensando ainda? Ah, tá bom, um mergulho já foi suficiente, pastora. Não precisa mais. Não. Se Deus está falando para dar o segundo, dá o segundo. Tá bom, só 2. Tá bom, até aqui já tudo bem. Mas daqui para lá o senhor não mexe, não. Não, mas, Senhor, mexe com tudo, mas não mexe com meus filhos, não. Não, Senhor. Gente, eu tenho visto a minha vida ser bagunçada de uma forma, sabe? Eu tenho dado tantos mergulhos que eu estou quase... Eu estou até enrugada, de tanto que eu estou dentro d'água. Porque o Senhor tem me feito mergulhar. É um processo que eu tenho passado desde lá de trás, sabe? Quando eu penso que eu... Não, mergulha de novo, filha, não está bom ainda. Mas, Senhor... Não, filha, mergulha de novo, você consegue. Você consegue. Diga para a pessoa que está do outro lado, você consegue. Não subestime o processo. Tudo tem um processo. A cura tem um processo. A restauração tem um processo. A transformação tem um processo. O teu propósito tem um processo para acontecer. Deus quer te usar, mas não quer te usar de qualquer maneira. Diga para a pessoa que está do teu lado, não vai ser de qualquer maneira que você vai fazer aquilo que o Senhor te fez para ser. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira, amados. Meu Deus, sabe? Eu cheguei num ponto que eu falei, meu Deus, vou ter que prender a respiração e mergulhar de novo. Vai, filha, mais uma vez. Tá bom, Senhor. Eu vou mergulhar. Porque eu quero viver o meu propósito. Quem aqui quer viver o seu propósito? Amém? Nós não estamos aqui passando um tempo, né? Eu acredito que ninguém saiu da cama para vir de manhã, num domingo de manhã, para poder realmente passar um tempo aqui na igreja. Nós estamos aqui porque nós queremos servir o Senhor da melhor maneira possível. E nós começamos a servir lá em casa. A lepra do Naamã parecia era lá em casa. Sabe? Nosso primeiro ministério começa em casa. Lá com os filhos. Lá com o que nós estamos passando para eles. Qual a imagem de Deus que nós estamos passando para os nossos filhos? Ai, será que é aquela imagem de que eu chego em casa e só tenho reclamação para fazer da igreja, dos irmãos?
Será que eu estou passando para os meus filhos os problemas que os irmãos têm, o que eles têm feito comigo, eu não estou, sabe? Como que será que está sendo? O que será que os nossos filhos estão vendo em nós? Será que eles vão ter vontade de viver o propósito deles também, assim como nós temos o nosso? Será que eles vão olhar para nós e vão dizer, não, a minha mãe viveu o propósito dela, eu também vou viver o meu. Meu pai viveu o propósito dele, eu também vou viver o meu. Ou eles vão olhar e falar assim, não quero nem saber desse negócio de propósito. Vai com essa palavra para lá. Não quero nem saber disso. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos sangrando perto deles. Como que eu posso não sangrar perto dos meus filhos? Sendo curada. Só existe uma maneira, a cura. Não tem outra forma. Não adianta eu querer disfarçar, não adianta eu querer privar ele dos assuntos que se relacionam a nós. Eles vão ficar sabendo de todo jeito. Mas, quando eles veem o meu comportamento diante de uma situação, é diferente. Ah, como a minha mãe... Nossa, aquela irmã, ela realmente traiu a minha mãe. Aquela irmã, ela realmente... Nossa... Mas a minha mãe é incrível, ela permanece de pé. Ela conseguiu perdoar essa irmã e ela permanece de pé. Que força é essa? Eu quero essa força para mim. Amém, amados? Sim, número 4. Quando eu era criança, eu era muito arteira, muito. E a minha mãe trabalhava 60 horas na escola, né? E eu ficava muito tempo ociosa, né, criança. E a gente brincava o dia inteiro. E eram brincadeiras perigosas, não eram brincadeiras. Era escalar erosão, era brincar em cima daquelas pilhas de tijolos, né? Era pular os túmulos do cemitério, né? Procurar alguma cova aberta para entrar, sabe? Era tipo isso aí. Então, assim, a gente tinha uma criatividade imensa. A gente ia pulando de muro em muro, a gente ia pulando nos telhados das vizinhas. E num desses pulos, a minha irmã pulou e caiu em cima do telhado da edícula da vizinha, e a edícula quebrou o telhado, detalhe, a vizinha dava aula e só ia chegar às 5 horas da tarde. E minha irmã caiu lá com a amiga dela desmaiou, e elas ficaram até 5 horas da tarde, esperando a vizinha chegar para tirar elas de lá. Então, as nossas brincadeiras eram brincadeiras perigosas. E eu me machucava muito. E minha mãe era muito enérgica. E quando eu me machucava, a minha mãe, além de brigar comigo, minha mãe me batia. E eu falava, eu que além de me machucar ainda vou apanhar? Vou nada. Sabe o que eu fazia? Pegava e fazia aqueles curativos e ia fazendo curativo até sarar. Porque daí eu colocava calça comprida, blusa de manga comprida, né? Porque daí ela não via que eu estava machucada, não brigava comigo, e tudo ficava certo. E eu tinha uma segunda mãe que cuidava de mim, que chamava Dete. Eu tenho ela até hoje. Ela é uma bênção na minha vida. E ela mora em Campinas, pertinho de vocês aqui, né? E a Dete, ela cuidava da gente. E ela dizia assim para mim, filha, falava assim, meninas, machucado coberto não sara, infecciona. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela, machucado coberto não sara. Infecciona. Primeiro, antes de mergulhar, você tem que tirar suas armaduras. Não dá para mergulhar com aquele monte de armaduras. Aquelas armaduras, elas escondiam a lepra de Naamã. Nós usamos uma armadura para nos proteger, para nos blindar. O fato é que nós usamos uma armadura. Mas se eu não tirar essa armadura, eu não vou ser curada. Você precisa tirar essa armadura. Que armadura é essa?
Diga para a pessoa que está ao seu lado. Primeira armadura. A armadura da religião. É a primeira armadura que nós costumamos usar. Eu me lembro de uma época em que eu estava com depressão. Eu estava grávida do João Pedro e morava em fundo de igreja. E meu remédio vinha, eu tinha que tomar um remédio natural, porque eu estava grávida. Mas eu estava numa crise de depressão muito forte, e o meu remédio vinha de Loanda, porque os obreiros não podiam saber, porque os irmãos não podiam saber que eu, uma esposa de um presbítero na época, estava deprimida. Que onde já se viu, né, uma mulher crente, que diz que serve a Deus, que ama a Deus, com depressão. Então, eu nunca parei para cuidar e nunca parei para tratar. Eu sempre escondi a minha lepra. Sempre escondi a depressão. E essas experiências foram muitas. Ninguém ficava nem sabendo aquilo que eu estava passando. Eu não tinha a possibilidade de chegar numa irmã e pedir para ela orar por mim. Porque se eu pedisse para a irmã orar por mim, eu ia ter que dizer para ela o que estava acontecendo comigo. E se eu contasse para a irmã ia contar para a melhor amiga dela. A melhor amiga dela ia contar para a melhor amiga dela, e assim ia. Daqui a pouco a igreja inteira estava sabendo. E estava tudo me apontando. Ah, endemoniada, certeza. Imaginem só se eu tivesse passado por esse último processo que eu passei, na época do Covid, quando o meu marido foi hospitalizado, que ele foi com de 70% a 80% do pulmão já tomado. Se eu tivesse passado por esse processo que eu passei, que eu enfrentei a depressão no último grau e o pânico que veio junto com o Covid para mim. Vocês imaginem se eu chego uma crise de pânico dentro da igreja? Os irmãos iam pôr a mão em mim e vão expulsar. Glória a Deus que hoje a mente das pessoas se abriu. Né? Do mesmo jeito que eu trato uma dor de cabeça, do mesmo jeito que eu trato um problema de saúde, por que eu não posso tratar uma depressão, gente? Por que eu não posso estar tratando uma depressão e servindo ao Senhor? E adorando ao Senhor? Eu preciso de fé? Preciso. Para passar situações que eu passo só com fé. Vocês acham que eu estou aqui de pé como? Depois de tudo que eu passei nos últimos meses. Primeiro, foi meu acidente. 60 dias com as pernas para cima. Fratura em 2 lugares. Sofri, nunca tive tanta dor na minha vida. Depois, minha mãe precisava voltar para a cidade dela. Meu pai veio, levou minha mãe. Meu pai faleceu na quinta-feira. Infarto fulminante. Minha mãe pegou Covid. Depois, o Emerson pegou Covid, quase morreu. Deus deu para ele 2 tempos. 2 anos. E agora, faz 8 meses, eu perdi meu esposo. Como que eu vou me manter de pé se eu não tiver fé? Se eu não acreditar que Deus pode todas as coisas. Que Deus pode me curar. Mas eu também preciso de ajuda. Nós também precisamos de ajuda. Nós também precisamos de médicos. Deus deixou os médicos. E a minha médica, quando eu sento para conversar com ela, mas eu falo do que ela fala. Eu falo muita coisa, ela pergunta tanta coisa referente ao ministério, que eu falo pouco de mim. Por quê? Porque Deus tem propósito, Deus tem processo. E eu preciso respeitar. E a religiosidade, muitas vezes, não, porque eu sou, te impede de mostrar as suas feridas, de pedir ajuda, de buscar ajuda. E quando você vê, já foi, o casamento já foi. O relacionamento já foi. Quando você vê, o ministério já foi. Quantos ministérios que você vê interrompidos, você falava, meu Deus, esse homem era um homem de Deus, era um rabisco de Deus nessa terra, e de repente você vê parado. Você vê fora dos caminhos do Senhor.
Porque chegou num ponto que não deu mais conta. A lepra invadiu de uma forma que não deu mais como, não tinha mais como. Então, olhe para a pessoa que está do teu lado e fala assim, busque ajuda. A religiosidade não vai te fazer curar da lepra. Pelo contrário. Não adianta eu bater a mão no peito e dizer para vocês, ainda que a figueira não floresça, e eu não viver o meu luto, eu não chorar o que eu preciso chorar. Tem semanas, gente, que é só choro, porque o luto não é um processo gradativo. O luto é um processo que você está indo, de repente você despenca de novo. Aí você vai de novo, de repente você está. Nós precisamos realmente nos despir dessa armadura. Aí diga para a pessoa que está lá, tem uma segunda armadura. Essa armadura é a armadura do orgulho. Ah, não, pastora, o que vão pensar de mim? Ah, não. O que vão pensar de mim se eu for contar que eu tenho esse problema? O que vão falar de mim? Não, eu tenho um nome a zelar. Eu tenho um nome, uma reputação a zelar. Diga para a pessoa que está do seu lado, tira essa armadura. Terceira armadura. Motivações erradas disfarçadas de boas intenções. Como assim? Ai, meu Deus, lá vou eu de novo. Parece que só tem eu nessa igreja para fazer as coisas, né? Lá vou eu de novo. Mas vou fazer, né? Faço a coisa certa, mas com a motivação errada. Ah, eu vou fazer, sabe por quê? Porque a Mariazinha precisa saber que eu faço melhor do que ela. Ah, eu vou fazer, porque ninguém faz como eu. Vixe, essa igreja precisa me ver, me notar. Essa igreja precisa me valorizar. A minha liderança precisa me ver, precisa me valorizar. A ação está certa, mas a motivação está errada. Quantas vezes a gente faz isso, gente? Não é? Quantas vezes a gente faz a coisa certa com a motivação errada? Quantas vezes eu trabalhei para Deus irada, brava, aqueles panelão desse tamanho que eu tinha de tirar de 15 em 15 dias e arear e colocar de volta dentro do armário da igreja. 3 horas da manhã eu estava subindo a escada da minha casa, areando panela de igreja, e aquele monte de serviço que tinha, e eu irada, fazendo com pouco caso, fazendo com raiva, fazendo por obrigação. Adiantou eu fazer alguma coisa? Nada daquilo adiantou. Não adiantou nada. Ah, pastor, eu vou dar uma oferta para a igreja. Sei que a igreja está precisando, vou dar uma oferta para a igreja. Vou dar uma oferta boa para a igreja. Mas está com mágoa do irmão lá. Não conversa com o outro obreiro. Ou não conversa com o outro irmão. Por quê? Ah, não, ele fez uma coisa para mim. Vixi. Aí o que a Bíblia diz? Você vai dar sua oferta, antes você vai lá e se acerta com o seu irmão. Depois você vai dar a sua oferta. Adianta dar oferta? Não. Ação correta, motivação errada. Fala para a pessoa que está ao teu lado, tem outra armadura que você precisa tirar. É a armadura da indiferença. Ah, tanto faz. Não estou nem aí. Não estou nem aí. Quando eu namorava com o pastor Emerson, quando ele se converteu, eu já era cristã, né? Então, eu apresentei Jesus para ele, e ele se converteu, mas ele se converteu na igreja da Assembleia, e eu era da Batista, eu era batista na época. E eu fui para a igreja Assembleia com ele, porque eu queria muito, muito batismo com o Espírito Santo.
Eu era apaixonada pelo Espírito Santo, eu queria demais, 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 demais. E eu, quando chegava na igreja, que eram homens para um lado e mulheres para o outro, né, aquela igreja, né, e eles não deixavam casal de namorados sentar perto. E aí, eu sentava de um lado das mulheres ali, aí quando eu chegava e eu sentava no banco, as irmãs levantavam todas e saíam, eu ficava no banco sozinha. Sim. Porque ninguém gostava de mim, porque eu era da Batista, e o Emerson estava em julgo desigual. Então, aí quando ele se converteu, você vê, eu já era convertida, né? Então, as irmãs saíam e eu ficava sozinha no banco para mim. Se eu quisesse deitar, podia deitar na hora do culto, não tinha problema. E as irmãs não gostavam muito de mim, não. Principalmente as moças. Principalmente as moças, porque ele era o melhorzinho ali, sabe? Ele era bonitinho, vixe. E a mulherada ficava doida, né? Como assim? Tanta mulher aqui vai buscar lá na Batista. Ele não foi buscar a irmã, fui eu que ganhei ele para Jesus. Mas eu era assim. E aí tinha um pastor que chamava o pastor Neri Dama, não sei se vocês chegaram a conhecer ele. E o pastor Neri Dama falava assim, eu admiro a Angélica, porque ela é na dela. Ele era de Cascavel. Ela é na dela. A Angélica é na dela. Eu admiro a Angélica, porque ela não está nem aí. Se as irmãs saem, ela está lá com a mão levantada, querendo receber do Senhor. E eu hoje fico pensando, meu Deus, como eu perdi, né? Não custava nada eu tentar fazer amizade com essas irmãs? Custava alguma coisa para mim? Eu perdi, talvez, de conhecer tanta coisa, né? Tanta coisa nova. Aprendi de aprender tanto. Perdi. Por quê? Porque eu era na minha, porque eu era indiferente. Porque gente, nego bom não se mistura. Então, eu perdi. E quantas vezes a gente perde por causa da nossa indiferença? Porque você veste uma armadura de que não estou nem aí. Não estou nem aí porque está acontecendo, mas está chorando, está pensando, está remoendo, está falando, está murmurando, está assim. Pergunta para você mesmo, irmã, não precisa perguntar, não. Pergunta para você mesmo. Sabe? O que tem em mim? O que tem em mim que eu estou agindo com essa indiferença tão grande, mas que eu deveria estar prestando muito mais atenção? Outra armadura. Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa tirar a armadura da falsa alegria. Está com um sorrisão daqui a aqui, né? Mas não está tão feliz assim, não. É uma gargalhada atrás da outra. E você vê que lá na escola, eu trabalho com crianças, né? Nós temos uma escola, o Instituto Crescer. E as crianças, você vê quando elas estão nervosas, porque elas dão umas gargalhadas. Sabe aquela gargalhada nervosa? Vocês já viram? Aquela gargalhada forçada, assim, que sai forçada. Eu falo, essa criança não está bem. E já vou conversar com ela. Porque você vê que é uma gargalhada forçada. E nós fazemos isso. Nós mostramos uma falsa alegria para as pessoas. Nós mostramos um falso contentamento para as pessoas. Nós mostramos uma falsa alegria, muitas vezes, até para os que estão perto de nós. Às vezes, até para a nossa família, a gente mostra essa falsa alegria, porque a gente quer esconder algo que está acontecendo com a gente. Mas, em vez de buscar ajuda, em vez de procurar mergulhar, a gente fica com essa falsa alegria. Então, tira essa armadura para você poder mergulhar com força, irmão. Tira essa armadura da indiferença. Outra armadura, autocomiseração. É uma delícia sentir pena da gente. É gostoso se vitimizar. Eu sou tão vítima nessa história. O culpado é sempre o outro sempre está, sabe? É sempre o outro, sempre o outro, sempre o outro, nunca nós. Eu sei, gente, eu sou humana igual a vocês e sinto as mesmas dores. E sinto as mesmas coisas. Já é tempo da gente parar. Sabe? Com esse vitimismo.
sabe? Com essa mania de perseguição. Uma mania de perseguição que a gente adquire que parece que nos envolve. Sabe? Não, porque está... lá, ó, irmã, está vendo? Está falando com a outra, está olhando para mim. Ela está falando de mim, certeza. Porque só fala de mim? Meu Deus, eu só faço bem para aquela pessoa. Tudo que eu já fiz por ela. E olha só o que está fazendo comigo. Autocomiseração. E a gente vive num tempo de vitimistas, né? É um mimimi que eu nunca vi igual, gente. E se a gente não cuidar, isso entra dentro da igreja. Isso entra em nós. Hoje em dia está difícil. Você não pode falar nada. Eu estava vendo o caso de uma professora, gente do céu. Eu lido com educação infantil. Eu sou capelã do Instituto Crescer. E tem as meninas que trabalham com as crianças que precisam levar em banheiro. Uma professora foi presa. Ela foi presa porque disse que tocou numa criança, na área genital de uma criança. Claro, precisa enxugar, precisa... Porque tocou no pênis do menininho, porque tocou na vagina da outra menina. Ela foi presa, gente. E onde a gente vai parar? Falei, gente, como que a gente vai fazer? Vai ter que pôr câmera no banheiro agora também da escola. E não pode pôr câmera no banheiro. Eu falei, que situação? Se essa moda pega agora? A gente está num tempo que não pode soprar nada. Tem palavras que você não pode mais nem digitar. Hã? Meu Deus. Se a gente não cuidar, isso entra dentro da gente. Esse vitimismo vai entrar. E vai ferir, sabe quem? Você. Não vai ferir as outras pessoas. Vai ferir você mesmo. E você vai arrastar essa lepra por anos e anos e anos e anos e anos e não vai tratar. Amém, amados? Outra armadura. Diga assim, bem alto. Agressividade. A gente usa essa armadura também. Como assim? Nem vem. Nem vem. Nem vem. Sabe aquelas pessoas agressivas que você vai conversar com ela, parece que ela já está na defensiva? Vocês conhecem gente assim? Que parece que, meu Deus do céu, dá até medo. A pessoa parece que... Bom dia para quem? Deus que me livre, gente, se isso entra em nós, e nós corremos o risco de usar essa armadura. Por quê? Para nos blindar, para nos esconder, para nos proteger. Já acorda com um bico desse tamanho, vai trabalhar com um bico desse tamanho, trata as pessoas com um bico desse tamanho, a cara amarrada. Se alguém chega para pedir ajuda, vixe. Você não tem perna? Você não tem mão? Você não tem braço? Sabe? Isso não pode andar dentro da gente, não, amados. A gente precisa retirar essa armadura urgentemente. Nós lidamos com pessoas. E Deus nos chamou para ser luz na vida dessas pessoas. Fala mais uma vez para você lembrar. Outra armadura. Autossuficiência. Eu me basto. Não preciso de ninguém. É ou não é uma armadura que a gente usa? Tô mentindo, gente? Eu estou falando alguma coisa aqui que não acontece? Pois é, nós vestimos essa armadura.
a armadura da autossuficiência. Porque eu me basto, eu me garanto, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso. Eu não preciso passar por isso. Olha só, nós quando fomos para Dourados, era assim, ó. O Emerson recebia convites para sair de Loanda, para pastorear igrejas, e eu sempre dizia para ele, vai orar então, vai orar sozinho, meu filho, porque eu sei que eu não vou sair daqui, não. Eu não vou sair dessa igreja. Deus não tem nada, não tem nada para mim fora daqui, não. Eu vou continuar nessa igreja, porque eu amava demais a igreja de Loanda. Falava, vai orar sozinho. Quer orar? Ora, filho. Mas eu já sei que não é de Deus, e não era mesmo. Quando ia ver, não era de Deus. Quando chegou a vez de Dourados, tinha acabado de terminar a minha casa. Gente, foi suado. Tinha acabado de pôr minha cozinha branquinha, né? Aquela cozinha novinha. Eu falei assim, mas não sai daqui de jeito nenhum. E aí veio o convite para a gente pastorear Dourados. E detalhe, a gente estava numa Assembleia de Deus, né? E a gente ia pastorear uma batista. Batista avivada, mas batista. E eu, impressionante, né? Que eu acho que foi mais fácil para o Emerson, de assembleiano, pastorear uma batista, do que eu voltar a ser batista. E aí, quando a gente estava orando a respeito disso, eu não conseguia falar não. Eu não conseguia falar para ele, não vou. Não é de Deus, sabe? Mas aí teve uma reunião. Teve uma reunião lá e o pessoal, você sabe, cobra mesmo, né? O pessoal perguntou tudo, até a hora que a gente acordava, sabe? Assim, foi bem humilhante essa reunião mesmo, assim, bem... Se a gente estava indo por causa do salário, sabe essas coisas assim? E a gente nunca tinha recebido salário de igreja até então, né? Nunca. E aí, quando terminou a reunião, eu entrei dentro do carro e falei para ele assim, a gente ia voltar para Loanda, eu falei para ele assim, você vai vir? Aí ele falou, vou. Aí eu falei assim, então você vai vir sozinho, porque eu não preciso disso. Aí Deus falou, agora você vem. Eu não preciso disso, pastora. Não preciso. Aquele relacionamento lá com aquela irmã não vai me fazer falta nenhuma. Não preciso passar por essa humilhação. Pedir perdão para o meu marido, pedir perdão para minha esposa. Não preciso disso. Ele que tem que vir pedir perdão para mim. Ela que tem que vir pedir perdão para mim. Eu não preciso disso. E a lepra começa lá em casa, né? Outra armadura que você precisa tirar. Críticas. É muito fácil eu me armar criticando o outro, apontando o outro, apontando os defeitos do outro, criticando o que o outro faz, criticando. É muito fácil eu me esconder na minha armadura, criticando o outro. Sabe por quê? Porque os olhares vão se voltar para o outro. Ontem eu comentei com as irmãs, não existe crítica construtiva. Se você quer ajudar alguém, dê sugestões. Ajude. Mas crítica, ela é sempre destrutiva. De um jeito ou de outro. Ela vai destruir as pessoas. E quando a gente critica, a gente não olha para nós, a gente só olha para o outro. Agora, última lição que o Senhor me ensinou a respeito dessa mensagem. Ele disse assim, filha, diga assim para a pessoa que está do lado, filho ou filha, no raso, nada acontece. Mergulhe fundo. Até coloquei uma frase aqui do Rumi que diz assim, que talvez você esteja procurando nos galhos o que só encontramos nas raízes. No galho, no raso, nada acontece. Nada acontece. Enquanto eu não quiser mergulhar fundo nessa questão, se eu disser para você, tem um seminário sobre a alma, sobre as feridas da alma. Mas se eu não quiser mergulhar, nada vai acontecer. Se Naamã tivesse voltado, se Naamã não quisesse mergulhar,
e ele não tivesse ouvido o conselho e tivesse voltado para casa, nada tinha acontecido na vida dele. Ele não ia reconhecer que em Israel havia Deus. Ele não ia reconhecer que só Deus é Deus. Ele não ia sair com a pele como a pele de um bebê. Ele não ia continuar o seu propósito muito tempo, porque dali a pouco ele ia ter que parar de trabalhar, ele ia ter que parar de guerrear. E nada tinha acontecido, ele tinha continuado com as noites mal dormidas, ele tinha continuado com a insônia, ele tinha continuado com tudo aquilo que ele já estava vivendo dentro de casa. Ele ia continuar tendo que esconder todo dia das pessoas a lepra dele, se fazer de forte. Amados, se nós não mergulharmos, nada vai acontecer nas nossas vidas. Se nós não formos no profundo, lá, naquilo que está escondido, nada vai acontecer nas nossas vidas. Nada vai mudar. Nós vamos ficar estagnados no mesmo lugar. Então, essa é uma manhã de nós voltarmos para nós mesmos. De verificarmos as nossas armaduras. De arrancarmos as nossas armaduras. Já é tempo de parar de fingir para poder agradar. Já é tempo de parar de prestar atenção em rótulos, em aparência, e olhar para a essência. Nós estamos vivendo, nós somos os pais da geração do arrebatamento. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja nessa terra. E vocês acham que Deus vai levar uma igreja sangrando? Não, Ele vai levar uma igreja curada, restaurada. Aí você diz, não, pastor, eu fiquei só magoado. Eu só fiquei magoado. Mágoa é pecado, irmão. A mágoa é pecado. E quantas vezes eu carreguei isso dentro de mim? E quanto tempo eu perdi por carregar isso dentro de mim? Amados, que hoje, que nessa manhã, a gente possa olhar para nós mesmos e perceber quais são as armaduras que nós estamos usando, que tem nos impedido de mergulhar e prosseguir. Sabe, a gente está no oceano que a gente pode nadar de braçada, mas sabe do que nós estamos vivendo? De conta-gotas. Eu venho no domingo, uma gotinha. Aqui é quarta, o culto? Venho na quarta, outra gotinha. Venho no seminário, outra gotinha. Venho no evento assim, outra gotinha. Enquanto a gente podia estar, Mas como que a gente consegue ir longe? Na mãe não ia conseguir ir muito longe com aquela lepra por dentro daquela armadura. Não ia. Diga para a pessoa que está lá, tira essa armadura. E sai como a pele de um bebê. O Senhor quer te fazer nova. O Senhor quer te fazer novo. O Senhor quer restaurar, renovar. Amados, já é hora da gente parar de perder tempo. E cuidar de nós. E cuidar da nossa alma. E cuidar da nossa essência. E cuidar do nosso coração. Cuidar do nosso pensamento. Cuidar das coisas que ninguém vê. Mas que nós sabemos que estão lá. Amém? Eu posso orar com vocês? O pastor está aqui? O pastor quer orar? Quer orar, pastor, com eles? Vamos ficar em pé? Oremos ao Senhor, Senhor Deus, Criador do céu e da terra.
Senhor, Tu és um Deus poderoso, papai, que conhece as nossas vidas, sabe, Senhor, de todas as coisas. Senhor, nós não queremos, papai, ficar, Senhor, machucados, feridos, mas nós queremos, papai, ser curados, Senhor. Senhor, essa palavra, Senhor, veio de encontro aos nossos corações. E nós, papai, não queremos ser mais os mesmos. Mas sim, Senhor, nós queremos a cada dia ser melhores diante da Tua presença. E é somente em Ti, Senhor, que nós encontraremos forças para poder, Senhor, se levantar, erguer, Senhor, e seguir avante, pois sabemos, Senhor, que temos muito a fazer, Senhor. Senhor, e com esse muito que nós temos, nós não podemos ficar, Senhor, da mesma forma, mas sim, Senhor, serem curados, papai, para poder, Senhor, ganhar ainda muitas almas, Senhor, para o Teu reino. Ó, Senhor Deus, ser com cada um aqui presente que veio até esse seminário, Senhor. Que vidas venham ser transformadas, vidas venham ser renovadas, Pai, impactadas pelo Teu santo poder, Senhor, e conseguir vencer, Senhor, todas as coisas, Papai, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Ser com cada um, Senhor. Ó, Senhor, Tu és grande, maravilhoso, poderoso para fazer, Senhor, por nós infinitamente mais, Senhor. Ajude-nos, Papai. Senhor, que cada um possa entender aqui, Senhor, e fazer a sua parte, Senhor. Ó, Senhor, é que nós te pedimos e nós já te agradecemos porque sabemos que o nosso Redentor vive para sempre, Senhor. E nós, Papai, vamos ser melhores para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Que as palmas louvem e engrandeçam o nome santo do Senhor pela vida da pastora Angélica, que veio nos abençoar aqui esta manhã.